Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Reflexões sobre o desenvolvimento da mediunidade. E quem irá contribuir com a explanação será o nosso amigo e palestrante Jomar Gontijo. Jomar é fundador e presidente do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, há muitos anos trabalhador incansável do Espiritismo, mestre em educação, adquiriu grande respeitabilidade, principalmente na área da educação e da ética espírita. Portanto, Jomar, seja bem-vindo e uma excelente palestra a todos. É uma alegria, novamente, estar aqui para podermos compartilhar junto esse momento, esse estudo, essa vibração que sempre nos eleva e nos aproxima daquilo que é mais nobre, do bem e do belo. E hoje esse estudo, nós vamos aqui debater e conversar um pouco sobre o desenvolvimento da mediunidade. Eu gostaria de realçar que é importante a mediunidade como um instrumento da evolução de cada um de nós e também fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento da mediunidade nesse momento que nós atravessamos agora, em julho de 2020, que é o da pandemia do Covid-19, com isolamento social, a gente aqui dando uma palestra sem o público, né, e a maioria das pessoas isoladas em casa. Então, como fazer esse desenvolvimento nesse momento de pandemia e de isolamento social? Seria uma das reflexões que nós vamos fazer na palestra de hoje. Mas o primeiro item que eu queria discutir com vocês, ou debater, é a questão do conceito de mediunidade. A gente tem que ter esse conceito muito claro para a gente poder desenvolver um pouco mais. E aí é o seguinte, mediunidade, né, é definido pelo Kardec, é uma das palavras que ele cria, a palavra médium. Ele vem buscar essa palavra do latim, que significa intermediário, meio, uma ponte. O médium seria aquele intermediário entre os espíritos e os homens. E é o próprio Kardec que define mediunidade como a capacidade dos médiuns. Mais propriamente, ele fala: a mediunidade é a capacidade de sofrer em maior ou menor grau a influência de espíritos. Dessa forma, ele não só fala que todos nós somos médiuns, porque todos nós sofremos essa influência espiritual em maior ou menor grau, mas ele define também como influência dos espíritos e abre a oportunidade para ter um conceito mais restrito de mediunidade e um mais amplo. O conceito restrito de mediunidade, a gente entende esses espíritos como desencarnados. Logo, mediunidade seria, então, sofrer a influência de espíritos desencarnados. Mas nós também podemos e sofremos influências de espíritos encarnados. Essa influenciação, ela é mútua. Nós interferimos ou influenciamos em espíritos encarnados e desencarnados, e vice-versa, eles, encarnados e desencarnados, também influenciam em nós. Então, num conceito mais amplo de mediunidade, nós recebemos ou podemos receber influência tanto de espíritos desencarnados quanto encarnados. Então, o que é importante a gente entender a questão da mediunidade? Duas definições, ou dois tipos, ou duas classificações que Kardec faz da mediunidade, para a gente entender melhor o fenômeno. A primeira é que essa mediunidade ela pode ser inconsciente ou consciente. A inconsciente é quando o médium perde a consciência no momento que ele está sendo influenciado pelos espíritos. Então, os médiuns entram naquele chamado transe, né?
transe, que está em trânsito, né? Que vem desde os profetas, dos oráculos, os nossos índios, as religiões africanas, tudo baseado nesse transe que seria nesse momento que o médium inconsciente ele dá uma certa passividade para que o espírito se manifeste. Mas tem também a mediunidade onde o médium fica consciente. Então, ele não perde nenhuma das suas capacidades intelectuais, cognitivas, mas ele é capaz de receber essas influências do mundo espiritual e transmiti-las aqui para o mundo material, sendo como se fosse o intérprete dessas intuições. A gente chama muito de médium intuitivo. É essa intuição que todos nós temos no decorrer de todos os dias, mesmo que não a percebamos de forma clara. Essa mediunidade de intuição, nós devemos desenvolvê-la para que cada vez mais sejamos receptíveis a ela, mas também que possamos discernir essa influência daquilo que é nosso, do nosso próprio pensamento. E também com relação à classificação da mediunidade, Kardec ele estabelece 2 tipos de classificação. A mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeito físico, que foi muito comum antes do advento do espiritismo e que hoje é mais rara, mas ainda acontece, é uma mediunidade que possibilita alguns fenômenos que são objetivos, que todos percebem. Fenômenos que depois descobriu-se exigia um certo elemento chamado depois de ectoplasma, que permitia esses efeitos vistos por todos. Como, por exemplo, a materialização de espíritos, a levitação de objetos, o transporte de um objeto de um local para outro, a escrita direta que aparecia no papel de forma espontânea. Todos esses fenômenos que poderiam ser mensurados, medidos, né, em laboratórios científicos, seriam fenômenos materiais. Agora, a mediunidade também se manifestava em fenômenos que é difícil de haver uma comprovação experimental. Por exemplo, um médium vidente ou clarividente que via o mundo espiritual ou que via espíritos desencarnados. Era só ele que via. Os outros não tinham visão, diferente da materialização, porque a materialização, todos viam o espírito ou parte do espírito materializado. Fenômenos como, por exemplo, a psicografia tão famosa pelo Chico Xavier, onde ele psicografava textos. E aí a gente não percebia nada ali de estranho, né? Claro, muito rápido, né? Alguns psicografam com as 2 mãos, mas assim, é um fenômeno que exigia de você acreditar que aquilo estava vindo de um espírito e não do médium que estava ali escrevendo. Da mesma forma, a psicofonia, né? E outros fenômenos que são efeitos intelectuais, não são efeitos físicos que podem ser experimentados. Então, o que acontece? Esses fenômenos podem ser fenômenos materiais ou fenômenos intelectuais. A gente já citou alguns aqui, né? A psicografia, que o médium escreve o que o espírito está tentando transmitir, a psicofonia, que o médium fala. Hoje em dia é muito importante, está se acontecendo muito fenômenos de pictografia,
que o médium pinta quadros, intuído por esses espíritos, e tem também os fenômenos de cura, que são fenômenos materiais e não intelectuais, porque a cura ela é real, ela pode ser mensurável. E aí você cura vários tipos de doenças. Inclusive, a mediunidade de cura é a mediunidade, por exemplo, que o passista, que é aquele que dá o passe dentro do centro espírita, ele transmite essas energias salutares, visando a melhoria, né, de algum aspecto de saúde daquele que requisitou o passe. Então, isso só para a gente começar a entender e a refletir sobre a mediunidade. Um outro ponto importante da gente refletir sobre a mediunidade é qual a origem da mediunidade, né? A mediunidade está no corpo ou no espírito? Então, Kardec esclarece, né, orientado pelos espíritos, que a mediunidade ela tem origem no físico, no corpo físico. Então, é uma capacidade orgânica, principalmente essa mediunidade ostensiva, que é essa inconsciente, que o médium entra em transe, perde a consciência e dá passividade. No entanto, se a gente for aprofundar no conhecimento da doutrina espírita, a gente vai perceber que o corpo é moldado pelo perispírito. E o perispírito é o corpo espiritual, o corpo do espírito. Logo, se a mediunidade está no corpo e quem forma o corpo é o perispírito, que é inclusive chamado corpo bioplasmático, porque plasma o corpo físico, a mediunidade ou a origem da mediunidade é espiritual. São espíritos que já alcançaram determinada evolução que podem determinar, plasmando no corpo, essa capacidade da mediunidade. Agora, os espíritos nos ensinaram que existe uma forma de você colocar no corpo físico de forma artificial, digamos assim, implantar num corpo físico, de acordo com um projeto ou com missão de determinado espírito, a mediunidade, a fim dele evoluir como uma prova. Então, o que acontece? Quando a mediunidade é um recurso daquele projeto espiritual daquele espírito, é possível induzir a mediunidade e aquela pessoa, naquela reencarnação, vai ter uma mediunidade muito desenvolvida, muito ostensiva, e muitas vezes ele não tem o controle daquela própria mediunidade. E isso acontece para que aquela mediunidade, naquela reencarnação, seja um instrumento da evolução daquele espírito. Então, os espíritos nos contam que existe este tipo específico de mediunidade, que seria uma mediunidade de provas, um mediunato mediúnico, né? Uma mediunidade como uma prova pedida por aquele espírito, requisitada por ele, ou até mesmo, em alguns casos, imposta para que ele possa evoluir. Agora, aí cabe uma outra pergunta que vem junto, que é a seguinte questão: qual a relação da mediunidade com a ética? E aí, Kardec também, principalmente num livro que eu recomendo a leitura, que é O Livro dos Médiuns, que é um manual que Kardec escreve para orientar os médiuns, né, principalmente ali sobre a mediunidade, sobre o desenvolvimento da mediunidade, sobre isso aqui, tudo que eu falei, os tipos de mediunidade que existem, né, os perigos da mediunidade, os tipos de espírito, as perguntas que se fazem aos espíritos, sobre tudo isso que a gente está falando. Ele escreveu um livro, o Livro dos Médiuns, que é claro que a gente tem que fazer uma leitura, que é um livro que já logo vai dar uns 200 anos, então é um livro bem
tem uma linguagem já do século XIX, não uma linguagem do século XXI, mas ainda é uma fonte, né? Uma fonte básica para o estudo da mediunidade. Então, gente, ele nos fala que a mediunidade não tem nada a ver com a ética ou com a moral do médium. Como ela é uma coisa orgânica e está no organismo, muitas vezes você pode ter médiums que não são dignos. Você pode ter médiums que nem sejam espíritas, porque a mediunidade não é uma coisa que seja posse do espiritismo e só o espírita tem. É um fenômeno natural. E acontecem com homens e mulheres de todas as religiões, de todos os lugares do mundo. Então, o que acontece? Existem médiuns, então, que são mal intencionados, médiuns que usam a mediunidade para ganhar dinheiro, coisa que Kardec combatia muito. Kardec, em suas orientações sobre a conduta dos médiuns, vai lá e retoma uma orientação de Jesus, que é dar de graça o que de graça receber, que a mediunidade veio de graça, né? Digamos assim, uma competência que nasce com a pessoa. Se ela não teve que pagar para ter aquilo, por que cobrar? Não faz sentido. Então, Kardec sempre orientou não cobrar-se nada pela mediunidade. E geralmente aqueles que cobram de forma direta ou de indireta, através de venda de produtos, de venda de qualquer coisa, né? E ganha dinheiro com a mediunidade, já começa com um grande risco, né? de subverter o sentido da mediunidade. Então, a mediunidade em si não tem nada de moral. Agora, nós vamos ver para frente que o princípio do mecanismo da mediunidade, o fenômeno que faz com que a mediunidade seja possível, é o fenômeno da sintonia, que tem muita relação, né, analogia a um fenômeno que acontece na física, que chama ressonância magnética, que a gente vai poder até falar aqui um pouquinho sobre ela. E essa sintonia quer dizer que o seguinte, é moral. Essa sintonia a gente fica próximo de quem tem os mesmos ideais, que tem as mesmas intenções, que tem a mesma evolução, né? A gente chama que são espíritos que têm afinidade. Agora, se o médium é imoral, quais são os espíritos que têm afinidade com ele? Provavelmente espíritos imorais também. Então aí é que há o problema. Estes médiuns, eles acabam perdendo o contato com espíritos bons e superiores. E aí eles não vão ser mais bem assistidos. E é exatamente os espíritos superiores que vão nos orientar para o bom uso da mediunidade, para fazer o bem. Bom, então terminamos essa primeira parte que nós falamos sobre o que é a mediunidade, os tipos de mediunidade, conceitos mais básicos. Então, vamos começar a falar então sobre educação e desenvolvimento da mediunidade. E vamos separar o que é educação e do que é desenvolvimento, apesar das duas palavras serem bem parecidas. A educação é quando o médium já tem a mediunidade, esta mediunidade é ostensiva, muitas vezes causa até problemas na vida dessa pessoa, e ela precisa educar essa mediunidade para o bem.
para o bem dele mesmo e para o bem das outras pessoas. Então, é uma educação de algo que já existe, talvez um pouco descontrolado, e que isso seja usado para o bem. Já o desenvolvimento da mediunidade, que é o tema principal nosso, é o desenvolvimento de uma mediunidade que existe, que é latente e que eu quero desenvolver, que eu quero ampliá-la, que eu quero aprimorá-la e que eu já falo de antemão que não é em apenas uma vida que a gente consegue, mas é ao longo de várias vidas a gente vai desenvolvendo essa mediunidade que nós vamos chamá-la aqui de mediunidade natural. Essa mediunidade natural é que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas vidas, inclusive nesta. Apesar de ser um desenvolvimento muito longo, a gente já pode começar nessa vida. Bom, vamos falar então da educação mediúnica primeiro, porque a educação é inclusive mais simples. Como educar a mediunidade? Aí são 2 passos: estudo e exercício. Então, por que da importância do estudo? Fundamental. Porque a mediunidade, você não pode lidar com ela se ela é uma desconhecida para você. Muitos desses médiuns que chegam aqui na casa espírita desesperados, o que é que está acontecendo? Eu estou ouvindo vozes, eu vejo espíritos. É um completo desconhecimento do fenômeno que acontece com ele. E aí, quando a gente desconhece alguma coisa, a gente tem medo. Medo daquela coisa. E outro também, com essa cultura nossa, católica, que tem inferno, que existe diabo, né? que são coisas que o Espiritismo explica que não existem, nem o inferno, nem o diabo, nada disso. Deus não criaria um espírito, um ser condenado ao mal, né? Nem algo que faça oposição a ele, nem o inferno onde tem almas condenadas para sempre. Então, esse tipo de crença, ela causa muito medo, né? Ela foi criada para causar medo. E aí a pessoa chega toda assustada aqui, vê aquelas coisas infernais, vê espíritos que parecem diabos, né? Essas coisas todas, e não entende nada disso. Então, o primeiro passo é entender o que se passa com ela. Que tipo de fenômeno que é isso? Que é natural, que é normal, que muita gente tem, que não é doença, né? Nem é uma coisa para o mal, muito pelo contrário, é para o bem. Deus não cria nada para o mal. É o homem que utiliza algumas coisas e faz instrumento disso para o mal. É igual uma faca. Uma faca é uma coisa para o bem, uma faca é um instrumento útil, serve para milhares de coisas. Mas se alguém usa uma faca para o mal, não é a faca, né? Você nunca viu uma faca sendo condenada por ter matado alguém. Você condena o homem atrás da mão que segura a faca. Então, sempre somos nós, não um instrumento como a mediunidade, que é um instrumento, inclusive, feito para o bem também. Então, o primeiro passo é o estudo. O estudo primeiro da mediunidade, que é o mais urgente para o médium conhecer. O que é isso? Depois, um estudo do espiritismo em si. Porque a doutrina espírita, ou a filosofia espírita, que é esse conjunto de conhecimentos que Kardec, né, o pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Arrival, condensa em 5 livros, que o principal está no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita do mundo. Ele vai te dar uma filosofia que vai te colocar em paz com você mesmo e que vai te possibilitar entender um pouco mais a respeito do que somos, para onde vamos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Então, essa filosofia espírita vai falar sobre, por exemplo, o que é a morte,
que existe depois da morte, o que existia antes do nosso nascimento, né? Vai falar para você a respeito da reencarnação, que o catolicismo não tem essa doutrina, e a maioria dos brasileiros são católicos, então a reencarnação não é conhecida e muito mal compreendida. Então, esses conhecimentos espíritas vão dar um sólido, um caminho sólido a seguir, uma base sólida para o médium se tranquilizar, perder o medo da mediunidade e ter a certeza da justiça e da bondade de Deus, do universo, e principalmente da lei da evolução, que é talvez o resumo de todas as outras leis. Então, é importante estudar a mediunidade, a filosofia espírita e, finalmente, um estudo mais amplo, porque a ciência estuda o universo material. E é importante que a gente tenha as noções básicas da ciência, para a gente não ficar perdido também. Hoje em dia, por exemplo, está retornando um tanto de teorias aí, que a gente custa imaginar que tem gente que ainda dá crédito, que são teorias que contrariam a ciência. Teorias, por exemplo, como a Terra é plana, teorias, por exemplo, contra a evolução, né? Falando que houve uma criação do universo, mas depois dessa criação do universo, o universo vem evoluindo. Então, assim, muitas teorias que contrapõem a ciência. E apesar da ciência não ser assim, a verdade absoluta, porque a ciência é humana e a ciência vai evoluindo e vai cada vez evoluindo, a ciência é o maior meio de conhecimento da verdade que a humanidade já conseguiu construir. Então, Kardec chega a afirmar que se o Espiritismo afirmar alguma coisa e a ciência afirmar outra coisa, comprovar realmente outra coisa, o Espiritismo evolucionista como é, progressista, ele abandona aquele ponto e assume o ponto da ciência. Tão importante é a ciência para o Espiritismo. Aliás, o Espiritismo ele só consegue vir ao mundo, ele só consegue surgir depois do implemento da ciência, porque a ciência é um dos tripés essenciais da doutrina espírita. É pela ciência que a gente vai avançar no nosso conhecimento. E a ciência vai chegar a um ponto a afirmar os conceitos que a filosofia espírita afirma, como, por exemplo, a reencarnação. Vai chegar um ponto que a ciência não vai poder negar a reencarnação diante de tantas evidências que a reencarnação é um fato, é um fenômeno, é uma lei da natureza. Aí a ciência vai ter que admitir. Bom, então, isso é educação mediúnica. E o exercício? O exercício é a prática da mediunidade. Então, essa pessoa que tem essa ostensividade, ela tem que participar de reuniões mediúnicas, né? Existem vários tipos de reuniões mediúnicas, para que ela possa aprender a, inclusive, ter o contato com o mundo espiritual, com os espíritos, com o seu mentor espiritual, que vai ajudá-la muito, né? Que vai orientá-la, que vai ajudá-la nos momentos difíceis. Então, a pessoa, perdendo o medo e sabendo o que está acontecendo, ela tem que ter prática, inclusive para aprender a controlar os próprios impulsos mediúnicos que são normais. Então, essa pessoa ela tem que procurar uma casa espírita segura, uma casa espírita que tenha realmente os fundamentos cristãos, os fundamentos espíritas, né? Para que ela possa ser bem orientada numa dessa reunião e realmente praticar essa mediunidade, dar vazão a essa mediunidade. E, finalmente, vamos falar, então, do desenvolvimento da mediunidade. Então, agora, o desenvolvimento da mediunidade, ela é um pouco mais profunda, ela tem 4 passos.
tá? 4 passos. O primeiro passo é o mesmo da educação, é o passo do estudo. O estudo é fundamental. Sem o estudo, tanto aquele específico que nós falamos sobre a mediunidade e o espiritismo, quanto aquele estudo mais amplo. Porque, principalmente nessa mediunidade natural, os espíritos, quando nos intuírem, vão utilizar de nosso conhecimento. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhores instrumentos nós seremos para transmitir as comunicações espirituais. Então, o médium, quanto mais ele estudar, melhor é. Então, sempre que eu estiver estudando, eu estarei desenvolvendo a minha mediunidade. Mas este é só o primeiro passo. O segundo passo é desenvolver algo que eu chamo de uma boa vontade, ou uma vontade boa, uma benevolência. Benevolo, vontade e bem, para o bom. Uma boa vontade. Por quê? Essa é uma questão de sentimento, e esse sentimento ele é gerador de pensamento, palavras e ações, que começa a nascer o sentimento de caridade, que nós vamos falar depois. Por quê? O que é essa boa vontade? É despertar dentro de si uma vontade, por exemplo, de auxiliar o outro, de ajudar no meio ambiente, de cuidar melhor dos animais, de alguma forma auxiliar no que for preciso. Essa boa vontade é quando a gente deixa de pensar só na gente mesmo e começa a pensar nos outros. E essa boa vontade, quando ela está fundamentada em todo aquele conhecimento espírita, ela começa a ser transformadora, porque a gente começa a querer não só ficar na vontade de fazer, mas a gente começa, por exemplo, a falar. Então a gente começa a agradecer, que vem a gratidão. A gente começa, então, a ajudar as pessoas através das palavras. Aí uma pessoa está triste, você tenta consolá-la. Uma pessoa está desanimada, você tenta animá-la. Uma pessoa, por exemplo, está distante, você tenta aproximá-la. Então, a gente vai começando pelas palavras, tentar ajudar as pessoas. E depois, você vai mais para frente ainda e vai tentar fazer alguma coisa boa. Você começa a ver, por exemplo, uma questão de ecologia, de saúde, de cultura, né, de assistência social, qualquer coisa assim, você não, eu quero fazer isso para ajudar. Eu vou plantar uma horta para fazer uma horta comunitária aqui, para fazer doação. Eu vou ajudar numa instituição tal como voluntário, né? Eu vou ligar para algumas pessoas porque sei que elas estão sozinhas. Então você começa a pensar algumas ações que vão ajudar de alguma forma outras pessoas ou o mundo. Então você começa a se mobilizar. E aí, sem perceber, você está fazendo a frequência no bem. Você está tendo uma sintonia, aquilo que eu falei, afinidade com espíritos bons. Os espíritos bons também querem ajudar. Os espíritos superiores têm essa boa vontade, essa benevolência. Então, eles
observando seus pensamentos, observando suas falas e observando suas atitudes, eles começam a aproximar de você para te ajudar a fazer o bem. Então, eles veem em você um instrumento para fazer o bem no mundo, um instrumento para realizar a vontade de Deus no mundo, que é a vontade do bem. Então, essa aproximação dos espíritos vai provocar em você o desenvolvimento natural da mediunidade. Porque é exatamente a presença de espíritos superiores, a presença de mestres, a presença de alguém muito mais evoluído que leva a nossa evolução. É como um aluno perto do mestre. A presença do mestre, o auxílio do mestre, o ensino do mestre faz com que o discípulo vai se aproximando do mestre. Pelo contato, pela sintonia, pela frequência permanente juntos. Então, se nós queremos realmente desenvolver a mediunidade, temos que desenvolver o amor, a prática do amor, a caridade. Por isso que Kardec fala, fora da caridade não há evolução. É exatamente com a caridade que haverá a aproximação dos espíritos superiores e essa aproximação nos ajudará no desenvolvimento da nossa própria mediunidade. Então, basicamente, se eu quero desenvolver a mediunidade, comece com o desenvolvimento de você mesmo, de você buscar o bem, de você buscar desenvolver o pensamento no bem, a fala no bem e as ações no bem. Os espíritos superiores se aproximarão, os espíritos inferiores se afastarão e você, buscando um autoconhecimento daquilo que é seu, você conseguirá discernir aquilo que não é seu, a influência espiritual, as intuições de seus amigos espirituais no bem. Como o nosso tempo está terminando, eu queria terminar este estudo com 4 questões para a reflexão de vocês, principalmente nessa época que estamos atravessando agora, em julho de 2020, com isolamento social e com essa pandemia do Covid-19. A primeira pergunta é a seguinte: eu estou realizando o meu projeto de vida? Vamos aproveitar esse momento e fazer uma reflexão sobre a nossa vida. E lá no fundo a gente sabe se a gente está realizando ou não. Porque tem muito a ver com a minha autoestima, com a minha felicidade, se eu estou ou não realizando o meu projeto de vida. E a partir disso, ir para a segunda questão. O que eu posso fazer para melhor realizar o meu projeto de vida? Se eu estou dentro do projeto de vida, ótimo. O que eu posso fazer para melhorar? Se eu não estou, se eu estou saindo um pouco da rota, o que eu posso fazer para modificar minha rota e voltar ao projeto de vida? E a terceira, o que eu posso fazer nessa pandemia, nessa situação que nós estamos passando, para melhorar a mim e aos outros? O que eu posso fazer para melhorar? Cada um dentro das suas condições. O que eu posso fazer? Deixar minha condição de passividade e ir para uma condição de atividade. O que eu posso fazer para melhorar? O mínimo que seja. Ajudar um vizinho que seja. Ajudar alguém a fazer uma compra porque ele não pode fazer.
Milhares de pessoas no mundo todo estão tendo iniciativas que estão tornando a vida das pessoas um pouco melhor ou menos sofrida. E, finalmente, como a mediunidade pode ajudar? A última questão é essa: como o desenvolvimento da minha mediunidade, como, se eu tiver uma mediunidade, que eu possa receber essas intuições dos amigos espirituais de uma evolução maior, como é que isso vai poder ajudar na minha vida? Então, com essas reflexões, gostaria de agradecer a todos vocês que me ouviram até agora, agradecer os amigos espirituais que com certeza estão aqui comigo, essa casa que permitiu esse estudo, e pedir a Jesus e aos amigos espirituais que estejam sempre conosco nesse momento de dificuldade que estamos atravessando, mas em todos os outros, e me colocar à disposição para ser instrumento do bem sempre. Muito obrigado a todos vocês.